Essa é a aula 4 da disciplina de Gerência e Qualidade de Software e a gente vai falar sobre garantia da qualidade, que é um processo fundamental da gestão da qualidade. Então, quando a gente fala de gestão da qualidade, a gente tem dois processos, conjunto de processos básicos. Tem a garantia da qualidade, que tenta garantir que os produtos e o processo seguem o que foi definido, né? Os padrões definidos. Então, as cláusulas e os planos que foram estabelecidos pelos stakeholders. E tem o controle da qualidade, que é classicamente dividido em verificação e validação, que é um tópico para uma outra aula. O controle da qualidade, ela trata aí sim dos requisitos. Então, aí sim a gente vai analisar se os requisitos e as necessidades estão sendo atendidas. A garantia da qualidade, não. A garantia da qualidade, o que a gente vai analisar é se os padrões estão sendo atendidos. Então, a aula de hoje a gente vai falar só de garantia da qualidade. Então, a ideia é que a garantia da qualidade ela pode trabalhar tanto com o produto quanto com o processo. Então, a gente tem a garantia da qualidade do processo, que vai analisar se as atividades definidas, planejadas, estão sendo atendidas, conforme foi definido. E tem a garantia da qualidade do produto, que vai analisar se o produto está seguindo os padrões que foram definidos. E o interessante é que ela não vai analisar um mérito. Então, quando você faz garantia da qualidade do produto, você não sabe dizer se o produto está atendendo a necessidade. Não é esse o ponto. O ponto é se ele está atendendo o que foi padronizado, o padrão que foi definido. Então, um exemplo de garantia da qualidade do produto é você analisar o padrão do código. Então, o código está seguindo os padrões definidos? Então, se está usando espaçamento ao invés de tabulação, a gente não está olhando o código. Ao fazer isso, ao analisar o padrão, a gente não olha o código para saber se ele está correto, se tem algum defeito no algoritmo. Tanto faz. O importante é o padrão foi seguido ou não. Um outro exemplo de garantia da qualidade do produto é você ver a cobertura de teste. Você pode falar, puxa, eu tenho aqui 80% de cobertura dos meus testes de unidade. Então, a gente não vai analisar se esses 80% de cobertura significa que a gente está fazendo bons testes. A gente só vê que 80% está sendo coberto. Então, a garantia da qualidade, o grande uso dela é ser um representante do cliente. Então, ela vai divulgar para os stakeholders, especialmente pensando no cliente, quem está pagando, se a empresa que está desenvolvendo o software está seguindo as convenções de qualidade que foram definidas. Então, o papel da garantia da qualidade é avisar caso haja não conformidades. Havendo não conformidade, ela precisa escalar. Então, o pessoal de garantia da qualidade precisa muitas vezes falar com os gestores para avisar que algo não está sendo feito a contento. Então, esse aviso precisa ter força. Então, por isso é importante que o pessoal de garantia da qualidade seja independente. Então, ele não pode ser alguém que seja subalterno a um gerente de projetos, por exemplo, porque o gerente de projetos, dependendo da pressão que ele tem de prazo, de custo, ou mesmo das atividades que estão sendo feitas, ele pode chegar e falar, puxa, melhor não fazer isso, eu preferia que isso não fosse feito. Se a equipe de garantia da qualidade for subalterna, ela tem que aceitar. Mas se a garantia da qualidade não for subalterna, for independente, ela pode avisar e ela deve avisar que há uma não conformidade e a equipe tem que, de alguma forma, lidar com isso. O gerente tem que lidar com isso porque a qualidade é mais importante. Então, para isso, o pessoal da garantia da qualidade precisa ter algum canal com a alta gerência. É claro que quando você está numa empresa pequena, você está numa startup, uma empresa com poucos funcionários, uma equipe de desenvolvimento, uma empresa que tem uma equipe de desenvolvimento muito pequena, pode ser difícil ter essa independência. Então, se tem uma startup que tem 5 pessoas só, o dono da empresa é desenvolvedor, testador e faz outras atividades, poxa, não dá para ter uma certa independência. Mas como que a gente lida com essas situações? A ideia é que a garantia da qualidade, mesmo quando você tiver uma empresa muito pequena, a garantia da qualidade ela deve, de alguma forma, ser embutida nos processos. Então, as atividades que as pessoas executam têm que se preocupar com a garantia da qualidade e a equipe, de alguma forma, tem que fazer isso sem ter necessariamente uma equipe separada para a garantia da qualidade. Então, nem sempre isso é possível e não tem problema. Contanto que você se preocupe com a qualidade, é o importante. E quais são as atividades da garantia da qualidade de software? Então, a primeira atividade é fazer um planejamento. Como que a gente vai executar
quando que a gente vai executar as nossas revisões, as nossas análises de garantia da qualidade. Tem também as atividades de avaliação do produto, que vai analisar se o produto está seguindo os critérios, está seguindo o contrato, os padrões, regulamentações que existam, que precisam ser seguidas. Tem também as atividades de avaliação do processo, para ver se o processo está sendo executado no momento adequado e está sendo executado com as ferramentas adequadas e do jeito que estava sendo esperado. Então, seguindo o que foi acordado anteriormente. E também, caso de fornecedor. O papel da garantia da qualidade também vê o fornecedor. Então, o fornecedor está fazendo o que era esperado dele? Então, a garantia da qualidade tem que ver. E uma outra atividade é gerenciar os registros e os relatórios. Então, a equipe tem que, de alguma forma, colocar todas essas informações que obteve sobre a avaliação do processo do produto e divulgar para as pessoas apropriadas, que é uma outra atividade importante do pessoal da garantia da qualidade. Uma outra atividade interessante é o treinamento. Então, o pessoal de garantia da qualidade precisa estar preparado para fazer essas atividades, mas mais que isso, é responsabilidade do pessoal de garantia da qualidade ajudar os outros desenvolvedores a estarem preparados para fazer as atividades dele, para que eles consigam fazer e seguir os padrões, as convenções definidas. Então, o pessoal de garantia da qualidade também trata do treinamento do pessoal de desenvolvimento normal. Então, não é só treinamento deles, é o treinamento de todos os desenvolvedores. Então, sobre o planejamento é uma das atividades mais importantes do pessoal de garantia da qualidade. Então, você precisa planejar para que você consiga fazer as atividades adequadamente. Então, no planejamento, você tem que definir quais são os padrões que precisam ser seguidos, quais são as regulamentações necessárias que a gente precisa seguir. E, claro, vai ter que definir quais as atividades, quando isso vai ser feito. Então, em que momento do processo de desenvolvimento de software o pessoal da garantia da qualidade vai avaliar aquele produto. Como que isso vai ser feito? E um detalhe sobre o planejamento é que não dá para você usar o mesmo planejamento sempre. Não é sempre igual para qualquer produto, para qualquer processo, mesmo dentro de uma empresa. Cada empresa tem seus detalhes, cada projeto tem seus detalhes. Então, e na verdade, cada cliente do projeto tem seus detalhes. Tudo isso precisa ser considerado. Então, se você estiver desenvolvendo um software crítico, tem algumas regulamentações muito pesadas, muitas normas que você vai ter que seguir, que num projeto, por exemplo, de um site para a internet, não vai ter e você não precisa considerar. E mais que isso, dependendo do seu cliente, ele pode exigir algumas coisas. O seu cliente pode exigir que algumas atividades sejam feitas de uma determinada forma. Então, para executar essas atividades, você vai ter que fazê-las conforme o cliente definiu e o pessoal da garantia da qualidade vai analisar se elas realmente foram feitas para atender o que o cliente pediu. E no caso do planejamento, existe uma norma, que é a I3730, que define como fazer esse planejamento, qual é o conteúdo desse plano. Bom, quando a gente fala de garantia da qualidade, o pessoal costuma pensar, poxa, garantia da qualidade é um negócio muito burocrático, é padrão, seguir padrão, tem que verificar se o cara está fazendo certo, isso é muita burocracia. Hoje em dia, com métodos ágeis, garantia da qualidade não faz mais sentido. A verdade é que isso daí não é realidade. Na prática, a garantia da qualidade é feita em métodos ágeis também. O detalhe é fazer com que as atividades de garantia da qualidade não sejam feitas de uma forma burocrática. Não levem a muita documentação, não levem a atividades necessárias, que é algo essencial para a agilidade, mas a garantia da qualidade é feita de algum jeito. Então, dá para fazer as atividades de garantia da qualidade serem ágeis. As atividades não precisam ser burocráticas. Depende de você. Um exemplo típico de atividade de garantia da qualidade é a definição de pronto do Scrum. Então, o Scrum é um método ágil, bastante usado, talvez o mais usado atualmente. E no Scrum você tem a ideia de que algo para ser definido como pronto precisa seguir alguns critérios. Então, a equipe de desenvolvimento define quais são esses critérios. Por exemplo, um critério pode ser que os testes foram executados, passaram, e você tem cobertura de 80% dos testes.
Um outro motivo é a documentação ter sido atualizada. Uma outra razão é você ter colocado no controle de versão. Então, tudo isso faz parte de um critério. Então, essa definição é feita pela equipe e é garantia da qualidade. Você não está analisando se o produto é adequado, você não está vendo se os testes são adequados ou se o software que foi feito por um desenvolvedor para implementar uma determinada tarefa é adequado. O que você está vendo é se ele seguiu os padrões que a empresa definiu. E esses padrões são definidos como uma checklist. O desenvolvedor vai lá e fala, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Então tá bom, está feito, eu posso entregar. Então, a definição de pronto é uma atividade de garantia da qualidade. E tem outras atividades de garantia da qualidade dentro de processos ágeis. Não necessariamente elas são tão explícitas como a definição de pronto do Scrum, mas elas aparecem de alguma outra forma nas outras atividades de desenvolvimento. Então, caso, por exemplo, de programação em pares, acaba sendo uma atividade também de garantia da qualidade. O desenvolvedor que está acompanhando quem está com o teclado desenvolvendo, está vendo a qualidade, está vendo se as convenções definidas pela equipe de desenvolvimento estão sendo seguidas. Se essas convenções não foram seguidas, o par vai comentar. Então, o interessante disso daí é que como que a gente consegue embutir a garantia da qualidade em atividades ágeis? De alguma forma, colocando a responsabilidade no desenvolvedor ou até mesmo no cliente de fazer as atividades de garantia da qualidade. Então, você distribui isso pela equipe de desenvolvimento para que você faça, de alguma forma, essas atividades. Então, como conclusão, o que é a garantia da qualidade? A garantia da qualidade, ela não trata do mérito, ela não vai analisar se o produto faz o que se espera dele, se ele atende às necessidades dos stakeholders ou se ele atende aos requisitos. O que a gente vai analisar é se ele trata dos planos, do contrato, dos regulamentos que foram definidos para aquele projeto. Então, é bem diferente do controle da qualidade. O controle da qualidade, aí sim, trata dos requisitos das necessidades. Garantia da qualidade, não. É padrão, plano e contrato. E, claro, essas atividades de gestão da qualidade precisam ser organizadas. Então, a garantia da qualidade e o controle da qualidade precisam ser, de alguma forma, organizados para que o processo de desenvolvimento flua bem. Então, se você tiver um método ágil, você precisa organizar isso daqui. Você precisa fazer com que a garantia da qualidade seja feita junto com o controle da qualidade, sem ter repetição, sem ter burocracia e, ainda assim, atendendo o que foi definido pelas partes. E cada empresa tem que definir a sua forma de fazer garantia da qualidade. Não existe uma forma única, perfeita, ideal. Tem muitos detalhes a serem considerados. Então, cada empresa, cada projeto precisa encontrar a sua forma de fazer. Então, por causa disso, a gente precisa planejar. É engenharia, não tem jeito. Você precisa planejar para conseguir executar adequadamente. E, claro, a atividade não precisa ser burocrática. A garantia da qualidade só é burocrática se você quiser que ela seja. Ela pode ser extremamente ágil. Então, claro que em alguns momentos a gente precisa de formalidade. Você precisa, em algumas empresas, em alguns projetos, você vai precisar de uma equipe de garantia da qualidade independente, bem definida e formal. Então, se tiver um projeto de um sistema crítico, não tem como escapar. Então, esse sistema crítico, a gente precisa se preocupar com muita coisa. Imagine um sistema que controla a saúde de uma pessoa numa UTI. Então, esse sistema ele tem muitas características de qualidade importantes que a gente precisa garantir muito bem. Então, a garantia da qualidade vai ter um papel forte nesses casos e vai ter que ser bastante formal. O interessante também sobre a garantia da qualidade é que a gente usa bastante padrão, acaba padronizando bastante coisa na garantia da qualidade. E a padronização não necessariamente precisa ser algo burocrático, a gente não precisa usar normas que existem, que são padrões de fato. A gente pode usar padrões de mercado também. Então, o mercado define algumas questões e a gente pode usar dentro da nossa empresa, contanto que seja consenso. Então, é papel da garantia da qualidade definir esses padrões junto com a equipe de desenvolvimento. Então, não dá para impor. Não faz sentido alguém de garantia da qualidade falar que o desenvolvedor tem que fazer
escrever o código dessa forma sem consultar o desenvolvedor. Precisa ter um consenso, precisa conversar. Mesmo outros padrões sejam definidos na garantia da qualidade. Precisa ter um consenso, as pessoas precisam concordar com aquilo para que isso flua, para que as pessoas realmente sigam. Se não concordar, tem grande chance da pessoa não seguir e pode dar problema. Outros padrões importantes, ferramentas, artefatos, como os artefatos têm que ser preenchidos, tudo isso precisa ser acordado. E algo interessante da garantia da qualidade é que só a padronização não é suficiente. Então, definir padrão não resolve tudo. O fato de você ter padrão te ajuda a atender uma meta de qualidade, mas o padrão por si só não diz se aquilo é bom. Então, e seguir o padrão a ferro e fogo, às vezes, pode levar a problemas, porque a qualidade não está no padrão. O padrão ele é uma forma da gente tentar restringir alguns problemas que a gente conhece, mas tem algumas situações que a gente pode ter que não seguir o padrão. Então, por exemplo, cobertura de código, você define que algo precisa ter 80% de cobertura, dependendo do caso, fazer 80% é desnecessário. Você tem muito método get-set. Para que você precisa disso? É desnecessário. É inútil e vai atrapalhar o desenvolvimento depois. Alguém vai ter que manter esses testes. Então, a gente pode não seguir. E o fato de você ter 80% de cobertura, uma determinada cobertura, também não significa que os testes são bons. Cobrir 80%, mas os testes são horríveis. Do que adianta? Então, a gente precisa se preocupar com a garantia da qualidade, com o conteúdo também. Por isso que existe a verificação e validação, que são os processos de controle de qualidade. E outro exemplo é a questão da simplicidade da solução. Você pega um código que é simples, mas não atende, você não consegue colocar o padrão ali funcionando bem, não dá para você considerar isso. E se a gestão de projeto, a equipe de gestão de projetos ficar só preocupado com o padrão, pode deixar de considerar algumas coisas que são muito importantes para o desenvolvimento. Liberdade para pensar em alguma solução que seja bem diferente. Então, padrão é importante, mas a gente tem que tomar cuidado com os padrões, não ficar só pensando neles. Padrão tem que trazer valor, como tudo no desenvolvimento. Tem que ter algum valor para a equipe. Se não traz valor seguir o padrão, para que fazer isso? Bom, obviamente, isso daí você vai ter que fazer se você seguir, se o cliente pedir, se tiver um requisito claro sobre isso. Mas dentro da sua equipe, não tendo valor, não tendo um requisito para isso, analisa. Então, essa foi a aula de garantia da qualidade de software. Até a próxima aula.